Olá, meus outros eus. Alguns de vocês falam assim, não, super adorei o vídeo, super legal, mas e aí, o que é Hertz mesmo? Então eu resolvi fazer um vídeo falando especificamente sobre a tabela de David Hawkins, para ajudar vocês a descobrir aonde que tá minha frequência, o que eu tô fazendo, né, quanto que eu tô vibrando e tudo mais. Tá? Vamos lá, quem que é o David Hawkins? David Hawkins foi um psiquiatra norte-americano maravilhoso que deixou uma herança fantástica pra gente, tá? Porque o que ele conseguiu fazer? Ele conseguiu medir e comparar sentimentos com Hertz e criou a tabela de níveis de consciência. Então, nesses níveis de consciência, vou colocar na tela, tá? Vocês veem nível de consciência, frequência, a emoção, a visão de vida, a visão de Deus e o processo. Bom, quando a gente fala de cocriação, a gente fala de 500 Hz para cima, tá? Fica muito difícil a gente criar alguma coisa de 400 para baixo, mas ainda consegue. 400, 350, 310, 250 são frequências que são consideradas como normais, de pessoas que são comuns, né? Que não tem um nível alto de expansão de consciência, mas também não tem um nível muito baixo, que não tem problema, não chega a ter problemas emocionais, tá? Agora, quando a gente fala de orgulho para baixo, a gente tá falando de pessoas que estão em processo de destruição, tá? Porque de coragem para baixo, as pessoas elas não criam, elas destroem. Então elas destroem relacionamentos, elas destroem suas economias, né? Elas destroem sua saúde. Todo mundo que vibra de 200 Hz para baixo, todo mundo que vibra de 200 Hz para cima está criando. E quanto mais alto está em nível de consciência, melhores coisas está criando coisas que contribuem para mais pessoas na sociedade, tá? Então, eu vou falar de uma por uma, brevemente, para você conseguir identificar aí em qual dessas frequências você está. Eu, particularmente, gosto de usar o pêndulo para medir, já falei isso antes. E, ai, né, como é que é? Ai, isso aí é misticismo. Não, é porque o nosso subconsciente é quem controla o pêndulo, tá? E todas as informações estão no subconsciente. Então, a gente tem uma medição perfeita com o pêndulo. Porém, existe todo um trabalho para calibrar o pêndulo, para descobrir qual que é o ponto que pega, aí tem que comprar o pêndulo, tem que imprimir a tabela, isso, aquilo. E se você for uma pessoa que realmente presta bastante atenção aos seus sentimentos, você não precisa de um pêndulo, tá? Só de você saber o que você está sentindo, você consegue saber em que escala você está vibrando. Então, a primeira que vocês estão vendo aí, o primeiro nível de consciência da parte de baixo é a vergonha. A frequência em Hertz é 20, tá? A emoção é de humilhação, a visão da vida é que ela é miserável, a visão de Deus é que ele é um desprezador. O que acontece quando a gente tá nessa frequência? A gente sente vergonha de tudo, de absolutamente tudo. A postura fica um pouco mais curvada, sabe, todo mundo já passou por essa situação de sentir vergonha. Naquele momento você estava emanando 20 Hz, tá? Da tabela. E aí a gente sobe um pouquinho, a gente tem a culpa, que é 30 Hz, a emoção é de ofensa, a visão da vida é que ela é um infortúnio, a visão de Deus é que ele é vingativo, e o processo de destruição. Por que a culpa ela tá um pouco acima da vergonha? Porque pra pessoa sentir culpa, ela fez alguma coisa, tá? Ela agiu de alguma forma. Na vergonha, a pessoa não faz nada, ela fica quieta e ela quer sumir, certo? E de vergonha pra baixo, não tem, porque a vergonha é o último nível realmente. Quando a pessoa se encontra na vergonha, se ela baixar mais um pouco de escala de consciência, alguma coisa acontece, tá? Ou ela vai morrer por doença, ou ela vai tirar a própria vida. Aí, subindo a gente tem a apatia, que a frequência é de 50 Hz, a emoção é de desespero, tá? A visão da vida é que ela é desesperançosa, a visão de Deus é que ele é condenador, e o processo é de abdicação. Muitas pessoas, quando ouvem estou apático, né, associa o nível de consciência apatia a tipo, não sei o que, não quero mais nada, não, mas aqui na tabela do Hawkins, o sentimento que está associado é o desespero, tá? A apatia é só um nível de consciência.
Então, quando a pessoa fica desesperada, ela está emanando 50 Hz. Quando ela está na tristeza, que é 75 Hz, a emoção é de arrependimento, né? A visão da vida é que ela é trágica, que Deus é desrespeitador e o processo é de desânimo. Geralmente se encontra em 75 Hz pessoas que acabaram de entrar num luto, né? Que estão muito tristes ou que fizeram alguma coisa que se arrependeram, né? Que podia ter feito diferente, isso e aquilo. Então ela tá emanando 75 Hz. O desejo, não, desculpa, o medo é de 100 Hz e a emoção é de ansiedade, tá? A visão da vida é que ela é assustadora, a visão de Deus é que ele é punitivo e o processo é de evasão. Então as pessoas que têm problema, distúrbio de ansiedade se encontram em 100 Hz, tá? Um pouco acima do medo vem o desejo, que ele tá em 125 Hz. A visão da vida é que ela é desapontadora, a visão de Deus é que ele é negador e o processo é de escravização. Eu gosto muito de falar sobre o desejo porque tem muita... A gente tem muita divergência de informação em 125 Hz, né? Entre 125 Hz e 1000 Hz. Então, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas falarem sobre vocês têm que abandonar o desejo, né? Pra iluminar, você tem que soltar, tipo, você tem que... soltar não, ainda quando falam que tá soltar tá certo, mas você não pode desejar as coisas e tal, tal, tal. Aqui, gente, aqui é o desejo do qual vocês não querem permanecer, tá? Porque em 125 Hz, quem está desejando é o ego. E esse desejo, ele é por falta, ele é de súplica, de tipo, queria ter e não tenho, e que saco, que droga, e Deus, certo? Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre desejar, para você colapsar a função de ondas, você precisa ter desejo, tá? Mas a escala de desejo não é esta, não é o da falta, certo? Quando a pessoa tá em 125 Hz, ela percebe que o desejo dela é diferente, porque ela tá numa súplica, é como se ela estivesse em oração, falando, Deus, me dá, pô, que droga, você faz isso pra minha vizinha, você faz isso pra não sei quem, pô, que saco, entendeu? Por que eu não posso ter? Então, é um desejo de perda. Em 150 Hz, o nível de consciência é a raiva e a emoção é de ódio. A visão da vida é que ela é antagônica, né? A visão de Deus é que ele é rancoroso e o processo é de agressão. Uma pessoa me chamou e falou assim, eu pensei que sentir raiva não era uma boa emoção, não era uma coisa que a gente deveria, né, prestar atenção, não era uma coisa que a gente deveria ter, isso e aquilo. O que acontece? O que eu disse no vídeo? Quando você está com raiva, você realmente está vibrando em 150 Hz, não é uma vibração boa e sim, traz doenças, né? Tudo que tá aqui de 175 para baixo vai trazer alguma somatização pro seu corpo, tá? Mas o que eu falei em relação ao sentir, não é que é porque você precisa sentir raiva. O que eu disse é que você precisa admitir quando sente raiva, certo? E ela me questionou em relação a isso, porque não é o certo ter raiva e tal, mas é assim. Se a gente for olhar a tabela agora, se você sai, por exemplo, da culpa ou da vergonha e você vai pra raiva, você cresceu em nível de frequência. Então você evoluiu, tá? O que acontece? A nossa sociedade não sabe lidar com pessoas que estão com raiva. Então ela deu um jeito de controlar. Porque uma pessoa apática é mais fácil de lidar com ela do que uma pessoa que está com raiva, né? Porque a pessoa que está com raiva, ela sai, ela coloca aquela frequência totalmente para fora, diferente de uma que está com vergonha, culpa ou triste, né? Essas daqui elas ficam mais retraídas, aquilo fica mais para dentro, é mais difícil até de sair daqui. A raiva não, a raiva geralmente ela explode, ela sai para fora, né? E é um nível de frequência que eu particularmente gosto muito, apesar de estar em escala baixa, porque daqui para subir é fácil, tá? Então, não tem essa do que pode sentir e do que não pode sentir. Foi o que eu falei em relação aos sentimentos. É necessário, sim, você reconhecer o que você está sentindo, certo? Admitir para você mesmo, para que você consiga subir para pelo menos 350 Hz, que é onde deveria estar a maioria das pessoas, tá? Lembrando que a frequência da Terra, ultimamente, está em 200 Hz, né? Eu me disse, se não me engano, era 200... Tá entre 200 e 250, eu acho que deu uma elevada. Então, tudo que fica abaixo disso é insuportável, tá?
Acima da raiva, a gente tem um orgulho que vibra em 175 Hz e a emoção é de desprezo. A visão da vida é que ela é muito exigente, tá? Que Deus é indiferente e o processo é de inflação. Eu acho engraçado, conheço bastante pessoas que estão aqui em 175 Hz e geralmente, não, porque Deus não existe, porque não sei o quê. Então é realmente essa postura que a pessoa adota, tá? 175 Hz são as pessoas que brigam por uma crença. A minha crença é melhor. Então, olha, fulano, você tem que ser assim, tá? Ciclano, você tem que ser assado. Todo mundo tem que ser do jeito que eu quero, tá? Palmeiras, Corinthians não, vai brigar, não, porque eu sou corintiana, né? Bolsonaro e Lula, vou brigar, vou tomar partido, tal. Porque ela tá em 175 Hz, a opinião dela é a certa, ela não consegue ver, né, a opinião do outro, ela não consegue entender que são egos diferentes, com visão de mundo diferente, e que todo mundo tá querendo melhorar, né, mas pra ela não, o certo é aquilo e tem que ser aquilo. Então, assim, 175 Hz dá muita briga, né, a gente viu no Facebook esses tempos passados, tanto de briga que teve de um lado, briga do outro. E por quê? Porque a pessoa fica em 175 e fica em 150, 175 e 150. Então, ela tá lá com a opinião dela e aí alguém contraria, ela vai pra 150 que é raiva e fica nesse jogo, tá? Agora, se de 175 a pessoa se questiona, e eu acho muito legal isso. Cara, é incrível, eu amo. Se a pessoa se questiona de tipo, cara, peraí, tô olhando aqui, tanto faz, né? Tanto faz, assim, o político. Isso não vai mudar nada. Não muda nada. Agora, em relação ao time, tanto faz. É porque ela gosta desse time, ela acha mais bonito. Eu acho mais bonito esse. Parece que, né? O que acontece? Ela deu um saltinho, porque a coragem, ela é o divisor de águas, né? Ela é o divisor de águas, tanto é que se vocês olharem aí, tem uma flecha pra cima e uma pra baixo. E eu já vou explicar por quê. E aí ela começa a perceber que talvez ela esteja tendo uma visão de mundo um pouco errada, né? Que talvez o que ela acreditava, as crenças que ela tinha, talvez não estejam corretas, né? Então é aqui em coragem que ela começa a observar que talvez tenha alguma coisa errada com a forma que eu vivi a vida até agora, né? Então por isso que a partir desse momento ela tem um impulso de subir pela tabela, né? Só que, infelizmente, muitas pessoas não conseguem chegar até coragem. Porque o orgulho, ele é uma das frequências, assim, que mais pega, sabe? Eu vejo. Porque quando a pessoa tá no orgulho, ela não quer a sua opinião, ela quer escutar ela e ela não escuta ninguém. Então, é muito difícil você conseguir expandir para chegar até coragem, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave que faça você pensar sobre a vida, tá? Na coragem, por que tem uma flecha para subir e uma para descer? Porque a partir de coragem você começa a expandir se você desejar, ou, né, de coragem para baixo você volta a contrair, certo? Essas flechas, o que elas mostram é o seguinte: que, por exemplo, eu tô em orgulho, a tendência maior minha é a descer, não a subir, tá? Vamos dar um exemplo? Por exemplo, brigou por causa de política, aí foi lá, ficou com raiva, brigou, xingou, certo? Daí xingou, vamos pôr assim, que se arrependeu, caiu pra 75, entendeu? E de alguma forma se sentiu humilhada, se sentiu ofendida, aí caiu pra culpa. Depois cai pra humilhação. Olha como é fácil, né? Então, por isso que vocês veem essas flechas. É mais difícil. Por isso que eu falo assim também. Eu acho que de desejo pra baixo, que foi eu vivi grande parte isso, é muito difícil você sair daqui sozinho, né? Você realmente precisa de ajuda de um terapeuta ou de alguma ferramenta que possa te ajudar a limpar o subconsciente para você conseguir sair, tá? Então, eu acho que a partir do ódio, você já tá com um pouquinho mais de frequência suficiente para dar um passo. Aí, a partir do ódio, você já começa a pensar um pouco mais, entendeu? Porque abaixo
Óbvio que existe vitimismo nessa tabela de orgulho para baixo, mas conforme vai descendo, o vitimismo vai ficando maior. E aí, quando o vitimismo fica maior, fica mais difícil de você conseguir evoluir, porque se a culpa é do outro, não tem o que você possa fazer, né, para sair de lá. Bom, aí a gente sobe um pouquinho, né, que é na parte azulzinha da tabela, que é a neutralidade, a frequência é de 250 Hz, a emoção é de que é verdadeira, a visão da vida é satisfatória, a visão de Deus é que ele é um autorizador e o processo é de libertação, né? Aqui a pessoa começa a se sentir um pouquinho melhor. Ela já não se envolve mais com muita picuinha, sabe? Já não. Só que assim, ela não se envolve com muita picuinha, mas ela agarra raiva da pessoa, né? Ela não agarra raiva, ela como se ela tivesse um rancinho. Então, assim, quando eu vivi a neutralidade, eu sabia que eu não poderia criar vínculo energético com pessoas que reclamam, né? Que eu não, tipo, vou na fila do banco, alguém tá reclamando. Eu sabia que eu não podia me envolver. Mas ali, na neutralidade, é um realmente não posso me envolver. Não quero. Você tá com problema? Então, a vida é dura, né? O problema é seu realmente. Porque eu tô aqui buscando minha expansão de consciência, tá? É mais ou menos isso. Na boa vontade, que a frequência é de 310, a emoção é de otimismo. Então, a pessoa já se torna uma pessoa otimista em relação aos projetos dela. Não, vai dar tudo certo, nossa, eu tô feliz, aquilo tudo. Aí ela já tem uma disposição bem grande, tá? A visão da vida é que ela é esperançosa, a visão de Deus é que ele é um inspirador e o processo é de intenção. Aí em 350 Hz é a aceitação, né? E a emoção é de perdão. Então, gente, quando eu saí de baixo da tabela e eu vim para 350 Hz, eu já achei que eu estava no paraíso. 350 Hz é maravilhoso, né? Porque você consegue ter uma clareza mental muito grande e você vê que tá tudo certo, tá tudo sempre certo. Que se fulano xingou Beltrano, é porque fulano atraiu isso e Beltrano também atraiu, então as duas pessoas se atraíram. E aí você começa a olhar aquele processo e fala, nossa, como é perfeito. Você vê matematicamente, você começa a enxergar como as pessoas estão interligadas energeticamente, que tá tudo acontecendo exatamente como tem que acontecer. E aqui você começa a pirar, porque você fala assim, meu Deus, existe alguém orquestrando tudo isso? Porque como é que pode dar tão certo uma coisa com a outra? Eu acredito que na frequência da aceitação, pelo menos foi, o que aconteceu comigo, foi onde eu entendi realmente o que é sincronicidade, né? Que foi Carl Jung que designou isso. Isso depois a gente pode falar de Carl Jung aqui também. E aí em 400 Hz é a razão, né? Quem se encontra aqui geralmente são cientistas, médicos, pessoas que estão bem voltadas para o estudo. A emoção é de compreensão, a visão da vida, que ela é significativa. Deus aqui, ele é sábio, tá? E o processo é de abstração. Então, na razão, você tem maior clareza mental do que na aceitação. E só que você está apegado a conteúdos, isso aqui comparando aos 1000 Hz, tá? Eu tô colocando a razão, a iluminação. Tô comparando a razão com a iluminação. Por quê? Porque na iluminação você tem muito conhecimento. E você está recebendo esse conhecimento o tempo todo direto da fonte. Na razão, você se apega ao conhecimento, certo? E esse conhecimento, ele vem de outras fontes. Então, as pessoas estão estudando... eu fiquei bastante tempo aqui na razão, né? Física quântica, psicologia, neurociência. Você está estudando, você está pegando dados de um outro lugar. Diferente da iluminação, que você pega dados e informações direto da fonte, tá? Em 500 Hz está o amor. A emoção é de reverência, a visão da vida é que ela é benigna, a visão de Deus ele é amoroso e o processo de transmutação, não, de revelação, desculpa. Gente, o amor ele é assim, você consegue enxergar, você começa a enxergar as pessoas de uma forma diferente, né? É aquele amor que é incondicional, não importa a condição que a pessoa te traz, mesmo que ela te faça alguma coisa... mesmo que você consegue ver que as pessoas estão se destruindo, você consegue ver que elas andam na vida na rua, feitos zumbis, você tem compaixão, né, mas você não tem pena, é diferente, porque a pena ela te arrasta pra baixo na tabela, mas é uma compaixão onde você, poxa, ela não tá sabendo, né, seria ótimo se ela soubesse, mas talvez agora não seja o momento dela, porque você se torna uma pessoa extremamente sábia, você já está pegando informações da fonte. Tá?
Acima de amor está a alegria, que é 540 Hz. E a emoção é de serenidade. A visão da vida é que ela é completa. A visão de Deus é que ele é unidade. E o processo é de transmutação. Alegria, você tem extremo entusiasmo. Você já é um com Deus, certo? Você já se sente com poder, né? Porque a tabela é força versus poder, inclusive. Você já sente com poder para fazer as coisas. Você está calma e tem certeza de que tudo vai dar certo. Tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Tudo que acontecer vai acontecer pro meu bem, né? Em 540 Hz é isso. Diferente da iluminação que você fala, eu escolho o que vai acontecer. Em 540 Hz você tem certeza que o universo está, que Deus está colocando tudo que é pro seu bem. Na iluminação você fala, quem escolhe o que eu quero sou eu, tá? Aí acima temos a paz, que é 600 Hz. A emoção é de felicidade. A visão da vida é que ela é perfeita. A visão de Deus é onipresença. Nossa. E o processo é de iluminação. Então aqui você realmente já está em completude com tudo, né? Você já entendeu como as coisas funcionam. Já tá tudo ótimo, tá tudo se encaixando. Você tá realmente feliz. E é engraçado isso porque as pessoas acham que elas são felizes, mas não, você não é. A não ser que você vibre aqui em 600 Hz. Aí você vai entender o que é felicidade de verdade. Isso é felicidade de verdade, tá? E depois disso a gente tem a iluminação, que é de 700 a 1000 Hz. Tem mais Hz pra cima, mas enfim, né? É o que ele deixou pra gente de herança na tabela. A emoção é indescritível, porque realmente não tem como explicar. E tem vários... É o seguinte, tem contrastes dentro da iluminação, tá? Então, hora você tá extremamente feliz, hora você está muito calmo, hora você tá entusiasmado. Só que são contrastes de coisas boas, tá? A visão da vida é eu sou a vida. A visão de Deus é eu sou, né? A gente fala assim, faz o exercício do eu sou lá, que o Saint Germain deixou lá pra você fazer, faz o exercício e tal. Mas o que acontece? É a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. A gratidão, ela vem de dentro, tá? O sentimento do eu sou vem de dentro também. Você toma consciência. Aqui você percebe que todo mundo tá junto e misturado. Entendeu? Que você é todo mundo. Que todo mundo é você. Não tem separação, tá? E aí você toma consciência. E aqui o processo é de plena consciência. Bom, o que é necessário para eu subir em frequência? Para você subir em frequência e se manter, é necessário que você limpe o seu subconsciente. Eu vou explicar por quê. Se você consegue subir um pouco, em 500, 540, vamos por assim, né? Através de meditação, conexão com... A gente consegue, tá? Chegar a isso. Se a gente realmente se dedicar através de meditação, de tudo. Mas a partir do momento que você colocar a cara na porta da sua casa para sair da sua casa e você escutar alguém buzinar, aquilo aciona um sentimento seu do subconsciente, certo? E aí, pronto, você perdeu a frequência. Aí vamos pôr que você sai de casa, tudo bem. Não aconteceu isso. Mas alguém te deu uma fechada no trânsito. Aquilo é um gatilho. Te aciona e você cai de novo para baixo em sentimentos. E assim vai indo. Então, o que acontece? O nosso subconsciente tem muita coisa. Tem muito lixo, né? E pra gente não se tornar escravo do que a gente tem lá, precisa realmente fazer a limpeza. O soltar, o soltar, porque o que eu ensino no vídeo passado é realmente o soltar o sentimento, tá? O soltar ajuda. Eu, particularmente, cheguei a esse estado de consciência, consegui manter muito tempo, ainda não tô aí em 1000 Hz todos os dias, não, ainda tem coisas que me puxam pra baixo, tá? Eu precisei de ajuda de ferramentas. Eu desconheço alguma técnica que faça isso. Eu conheço técnicas de cocriação, certo? Que é o que a Elaine faz, mas não de unificação, certo? O professor Hélio Couto ajuda com a unificação. E a mesma coisa que faz a ressonância faz a mesa quântica estelar, né? Para trabalhar na unificação. O que acontece? As pessoas parece que têm um pouco de medo,
né? Ah, eu vou chegar a 1000 Hz, eu vou, nossa, meu Deus do céu, eu vou começar a curar pessoas e não sei o que, vou ser perseguida. E o que acontece? Existe toda uma história pra controlar você, manter você no medo, manter você na culpa, né? Se a gente for parar pra pensar, quanto que as religiões não usam da culpa, né, pra você não fazer certas coisas. Ah, é errado você fazer isso, é pecado você fazer aquilo, é pecado você fazer aquilo outro. Na verdade, ela tá te mantendo aqui, ó, em 30 Hz, certo? Ah, se você fizer tal coisa, o diabo, né, você vai pro inferno. Então, 100 Hz. O objetivo principal das religiões é realmente manter o controle, tá? Assim como as mídias, televisão, essas coisas, farmácia, né? As farmácias também, porque farmácia não é responsável lá por medicamentos laboratórios. Por quê? Porque existe todo um ganho por trás de manter o controle das massas, né? E não é muito difícil manter controle das massas. É só você controlar esses sentimentos aqui e manter as pessoas o máximo que puder em frequência baixa. Por quê? Porque a hora que você começa a crescer, subir em frequência, você toma conhecimento, você aprende tudo, você entende tudo como as coisas funcionam, você para de ter medo, você sabe que nada vai acontecer com você. E quando eu falo sobre isso, eu falo até mesmo de karma, tá, gente? Porque às vezes, não, minha religião ela é super moderninha, eu sou um bandista e tal, né? Eu sou mesa branca e tal, mas tem o karma, né? Não tem o pecado, mas temos o karma. Então, tem N questões aí pra gente começar a observar na nossa vida e ver. Por quê? Quando Jesus veio, o Jesus, na verdade, estava mostrando que todo mundo poderia ser como ele, certo? E por isso que ele não deixava ninguém se ajoelhar na frente dele. Esse era um dos motivos. E ele falava. E o que acontece? O que as religiões fizeram? Pegou tudo isso e tornou o cara tipo, ó, filho do God, entendeu? E você, bosta nenhuma, certo? Então, assim, o objetivo dele, ele veio aqui, ele fez, passou por maior perrengue. Eu penso assim, tá? Passou por maior perrengue, foi crucificado, se ferrou pra caramba, certo? Pra deixar um conhecimento maravilhoso, que é a liberdade total, né? E aí o que acontece? Você pega, vai ler você vai dar as palavras dele pra outra pessoa interpretar? Não dá. Não dá. Quem tem que ler a Bíblia é você. Quem tem que entender o que o cara tá falando é você. Porque vão manipular você. Entendeu? Não adianta. O conhecimento, ele tem que partir de você. Ah, eu tô aqui pra passar meu conhecimento? Óbvio. Mas assim, vocês também não têm que acreditar em tudo que eu tô falando. Entendeu? Vocês têm que questionar. Porque a partir do momento que se questiona é que as coisas começam a se abrir, tá? Então, tudo que liga vocês para baixo da tabela é uma forma de controle. Foi assim que você foi controlado a vida inteira. Isso é triste, é horrível dizer isso, mas é a verdade. Alguém ganha por controlar você. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas falam, não, mas a minha igreja, eu não quero entrar em papo de religião aqui, tá? Porque é super sério e tal, mas não. Não, é realmente é realmente um controle, tá? Então o objetivo é o seguinte, o papo ele tem que ser reto. Quando eu falo do papo reto é eu e Deus, eu e Deus. E o seu papo tem que ser reto também, você e Deus, você e Deus. Então tem que limpar o que tem no subconsciente. Tudo que te fizeram sentir medo, tudo que fizeram você sentir raiva, tudo que fizeram você se sentir culpada, se sentir envergonhada. Porque quando o Hawkins deixou essa tabela, ele... Cara, eu baseio todo o meu estudo em cima dela. Algumas pessoas não conseguem compreender o que é essa tabela. Tipo, ela é tudo na vida de uma pessoa. Qualquer coisa que você queira criar, você tem que estar acima de 700 Hz para você criar com facilidade, para você fazer isso com maestria, né? E para se atentar, para conseguir subir em frequência, lembra, orai e vigiai. O próprio Jesus lá deixou, né? Orai o tempo todo, que seria meditação, né? E vigiar os sentimentos e pensamentos. Só que o que acontece? A galera tá tão perdida, tipo assim, sei lá, Camila, na boa, velho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que aquilo outro. Cara,
Como é que eu vou ficar prestando atenção no que eu tô sentindo e tal o tempo todo? Isso no começo é meio difícil, realmente. Mas depois de um tempo, você consegue pegar o tempo todo. Então, quando alguém, me deixou com raiva, primeiro que é o seguinte, né? Você tem que assumir a sua responsabilidade, senão realmente isso aqui não funciona. Esse crescimento na tabela não acontece. Padrão de vitimização não funciona, né? Então alguém foi lá, fez alguma coisa pra mim, não importa o que tenha feito. Entendeu? A partir do momento que eu assumo que eu sou um co-criador, significa que eu tô assumindo que eu crio toda a minha realidade em volta de mim, através da minha vibração, certo? Então, ou você é um co-criador ou você não é um co-criador, você tem que decidir. Agora, a física, né? A física mostra, a ciência mostra que você é. Então, mesmo que você queira ir contra a ciência, não tem muito cabimento. Mas, enfim, tem gente que quer lutar contra isso, né? Então, mesmo que a pessoa tenha dado um tapa na tua cara, foi você que criou aquela realidade pra você. Assuma, né? E você sentiu o quê? Sentir raiva? Então tá, sentiu raiva, tudo bem, pensa sobre aquilo e solta aquele sentimento. Esse é o único jeito de subir a escala de consciência, né? Você ir soltando todos os sentimentos que você tem. Só que, não, a princípio, o pessoal nem sequer aceita o que tá sentindo. Não, eu sou boazinha, eu não sinto raiva, eu sou tipo boa, tipo Jesus. E não é assim, né? Porque pra você chegar a um nível de Jesus, você tem que ter acabado com todo o sentimento de tabela abaixo. Você tem que ter acabado com tudo, absolutamente tudo, pra você chegar numa frequência como a de Jesus Cristo, ou como a do Buda, ou como, sei lá, Mahatma Gandhi, certo? Dos verdadeiros iluminados que passaram por aqui. Temos vários. O que acontece? A fase está propícia à iluminação, né? A gente está recebendo muito auxílio, estamos recebendo ondas de como a ressonância do professor mesmo, né? Mas aí são planos superiores que estão passando, comandos estelares que são responsáveis por isso, né? Pelo desenvolvimento da Terra. E dá para aproveitar toda essa frequência que eles estão mandando. Agora, para aproveitar, tem que, né? Tem que se esforçar. Aí não dá pra, tipo assim, não, Camila, eu tô buscando aí a unificação do ego com a centelha, tal, mas, pô, filme de ação tá passando. Gente, eu quero dizer pra vocês o seguinte, eu não tô dizendo que não é pra assistir filme de ação, pelo amor de Deus, tá? Que senão eu vou estar falando igual uma, né? Tava falando das religiões agora. Eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo o seguinte, que num filme de ação você vai sentir o quê? Medo, você vai sentir ansiedade, certo? Tá te trazendo aquele sentimento. Eu sei porque esses dias mesmo eu assisti o filme por um fio, né? Só que eu tô tão desassociada energeticamente disso que eu passei mal no final do filme. E meu coração tava disparado. Eu falei, que cacete que tá acontecendo? Eu tava ansiosa. Aí eu peguei, coloquei um binaural de aceitação e comecei a elevar a frequência. Então, assim, você pode assistir, não tô dizendo que não pode, mas você tem que ter controle daquilo, né? Pra você chegar num nível onde você assiste um filme, você termina o filme por um fio, tipo, extremamente ansiosa, né? É porque você já sabe que aquilo já não faz bem. E não precisa ir muito longe não, que nem o Rei Leão. Eu assisti o Rei Leão que não tem nada, né, de ação. E quando eu terminei, eu tava em, o que eu tava? Eu tava em tristeza, 75 Hz. Então, o que acontece? E eu percebo isso destoante, porque a partir do momento que você sobe em escala de frequência, quando você baixa, você vai pro inferno. Antes, eu assistia filme o dia inteiro, entendeu? O dia inteiro. E não percebia, porque tava na adrenalina pura. Isso aí quem falou pra mim foi minha prima, porque tava conversando com ela. Eu falei, eu não estou mais suportando. E ela disse, antigamente você tava na adrenalina. Então, realmente, a vida muda. E ela muda pra melhor. Porque você pode virar pra mim e falar assim, mas nossa, mas assistir filme é tão legal, nem se compara. Nem se compara com o que a gente vive. Entendeu? Quando a gente tá em 540, 600 Hz. Porque você não depende de um filme pra ficar bem. Você acorda bem, você come bem, você dorme bem, você faz qualquer coisa bem. Se você tiver que trabalhar, você faz aquilo muito bem e feliz. Então, pensa que é uma felicidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. É que as pessoas, elas falam assim, não, porque não dá pra ser feliz todo dia. Gente, o normal, o correto, é ser feliz todo dia, né? Porque, vamos pensar a respeito da fonte, Deus, né? Então, Deus, ele é o quê? Ele é amor, ele é felicidade, ele é abundância, ele é tudo isso. Se você é Deus, se você faz parte de Deus, e você foi criado por Deus, óbvio, como ele é uma única energia, né? A energia de Deus é uma única energia.
Então, ele só pode fazer você dele mesmo, né? Então, o correto é você ser como ele. Entende? O correto é, mas ninguém nunca parou pra pensar na lógica. Certo? Bom, então, o vídeo é esse. Se inscreve no canal, deixa o like, por favor. Que nós estamos tentando crescer aí o canal, levar esse conhecimento para mais pessoas, tá? E deixa o comentário, né? Se você quiser compartilhar enquanto que você tá vibrando, põe aí, vamos conversar, vamos abrir. E se tiver mais temas relevantes, igual foi muito legal mesmo a participação de vocês falando. E aí, Hertz, gostei. Gostei do jeito de vocês. Certo? Então, vamos compartilhar, vamos falar. Compartilha o vídeo com pessoas para ajudar. E é isso aí. Obrigada. Um beijo para meus outros eus. E até o próximo vídeo.